Dando início aqui a mais uma monitoria, né, de cálculo 1, para a nossa segunda monitoria, vou falar da seção 8. É uma seção, assim, boa também, é tão boa quanto a 7. Ela só tem que tomar cuidado, por conta que eu, pelo menos, me confundia, mas não é uma regra. Tem gente que tem mais facilidade e tal. Eu gostava mais da seção 7. Dando início, então, é basicamente o estudo da função, né? Então, como eu gosto de seguir esse conteúdo? É só ir digamos assim, um passo a passo lógico. Você pega a função, faz uma coisa, pega ela de novo, faz outra coisa, e matou a questão, praticamente. Vocês não precisam ir a fundo na teoria neste assunto. No próximo assunto é mais importante. Mas, basicamente, você vai pegar a função, estudar o domínio dela, né, se ela tem alguma restrição, denominador, que eu vou explicar depois, tipo divisão por zero, é um fator relevante. As assíntotas, mas ele dificilmente cobra isso, mas é importante que vocês tenham em mente. E caso o áudio não saia também, vocês me avisam, viu? Pelo WhatsApp também. Pronto, assíntota. É importante você saber, mas dificilmente ele vai cobrar. Pelo menos nessa prova de agora. Os dois mais importantes é a derivada primeira e a derivada segunda. Então é muito importante você ter bem consolidado, né, as sessões passadas. A derivada primeira vai ser basicamente, vocês lembram, né? A derivada é a inclinação da reta tangente. Então, basicamente, se está subindo, está descendo, está parada, assim, 180 graus. Então, é basicamente isso. E a segunda derivada vai ser a concavidade. Se ela faz essa curva assim, que a gente. É a segunda derivada negativa, quando é menor que zero. Que é basicamente a concavidade. Então, não é nada de outro mundo, é bem fácil. Basicamente, o que são as assíntotas? Dando um resumo bem por cima, né, porque a gente não tem tanto tempo, mas basicamente, a assíntota vertical é essa curva aqui. Quando a gente coloca o limite de x tendendo a A e o A é esse limite aqui, ele vai se aproximar infinitamente e nunca vai tocar. Tanto por um lado, tanto pelo outro. Basicamente, isso é a assíntota vertical. Isso vocês vão ver mais na frente, mais ou menos o comportamento de um capacitor. Ele dá um pulo assim e depois se estabiliza. E a assíntota horizontal. Parece a curva do LN, né? Mas segue o mesmo raciocínio. Só tem uma diferençazinha que eu vou explicar aqui. Esse ponto bem aqui é basicamente isso aqui, ó. A gente conhece esse intervalo, né? Esse pequeno intervalo aqui. Essa parte aqui, que é o limite, é indefinido. Vai ser uma bolinha assim. Pronto, é basicamente isso a diferença. Por quê? Porque na assíntota horizontal, o limite vai ser praticamente o mesmo. É a mesma coisa que a gente considera no cálculo, 0,999 é igual a 1. Na assíntota vertical, a gente não conhece. Na horizontal, a gente vai conhecer. Vai ser o limite, né? Quando a gente tem de x a infinito. Ele vai se aproximar, dando continuidade. Mas essa parte aqui é mais realmente só para saber, não vai ser algo que você vai usar. É o ponto especial que eu falei antes, que tem que estudar o domínio. Tipo divisão por zero, não existe. É aquele pontinho vazio que eu escrevi. Aqui já fica mais importante. É o teste da derivada primeiro.
Isso aqui é relativamente fácil de decorar. Se você pegar a função e derivar colocar ela num ponto e for maior que zero, está subindo. Se der um valor menor que zero, está descendo. O que vai mais interessar a gente, pelo menos em uma das estratégias que a gente vai seguir, é esse ponto aqui. Por quê? Como eu falei, a derivada primeiro é a inclinação da reta, né? Então, por que que a gente vai ligar mais para igual a zero? Se ela é a derivada, se ela é a inclinação da reta, cadê? Pronto. Se ela é a inclinação da reta e ela for igual a zero, quer dizer que ela está uma linha reta assim. E por que isso é importante? Porque, vamos supor, vou criar uma função aqui. Ignorem os riscos tortos. Era para ser reto. Uma função. Subiu, desceu. Imaginem uma curva perfeita. Faço esse exercício de imaginação. Onde que a derivada está igual a zero? Neste ponto bem aqui, né? A inclinação está igual a zero. E o que é esse ponto aqui? É um máximo local. Então, é basicamente isso a nossa intenção. A gente vai igualar a derivada a zero para descobrir os máximos e mínimos locais. Aqui ficou mais fácil de ver que é um máximo local, né? Porém, quando você igualar a zero, não necessariamente ela é um máximo local ou um mínimo local. Ela é um candidato, como eu falei. A gente ainda não vai saber. A gente vai ter que fazer o estudo dessa função. E basicamente o estudo é esse. É até bem fácil, né? O máximo local é o topo de um vale e o mínimo local é o mínimo aqui. Então, basicamente é isso. A gente vai fazer esse estudo da função. E essa é uma estratégia mais fácil, dependendo da função. Por quê? Quando a gente igualar a função a zero, a gente vai descobrir esse ponto aqui. Só que a gente não sabe, a gente sabe que ele é um candidato, mas não sabe o que vem antes e depois dele. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e chutar valores. Vamos supor que quando eu peguei a função, eu derivei e igualei a zero, eu cheguei nas raízes um e menos um. O que que eu posso fazer com isso? Vamos supor que esse ponto aqui é um. Eu vou pegar e chutar valores que eu sei que são menor que um e valores que eu sei que são maiores. Por quê? Porque aí eu vou descobrir. Vamos supor que eu chutei e aqui estava um valor positivo, tá justamente, só que o outro valor que eu chutei que era maior que ele já deu negativo. Então quer dizer o quê? Teve uma passagem de sinal. Então, se teve uma passagem do positivo, ele estava subindo, e caiu no número negativo, então ele vai ser um máximo local. É basicamente uma estratégia, mas não vai ser só essa. A gente vai usar da derivada segunda também. Eu prefiro essa aqui para funções mais fáceis. O que normalmente não é na do Pires. O Pires gosta de dar uma dificultada. Deu para entender? Alguma dúvida? Tudo ok? Pronto, Ismael, eu vou. Duas questões no final. Eu vou primeiro dar uma aprofundada teórica e depois eu vou aplicar esse exemplo no final. Show? Show, show. E aqui o teste da segunda derivada. Esse teste, para que a gente faz? Descobrir a concavidade. Como eu falei, a gente pode fazer o estudo da função, chutar valores de um lado e de outro, mas dependendo da função, isso vai ser bem trabalhoso. Então, a gente usa o teste da derivada segunda. Basicamente, a gente vai derivar a função novamente e jogar os pontos críticos que nós achamos, que vão ser o quê? Vai ser a derivada primeira igualada a zero, ou pontos que não existem. Por exemplo, um sobre zero. Ele também é um ponto crítico. Então, é basicamente isso. E caso quando a gente iguala essa função a zero também, né, nós vamos achar o ponto de inflexão.
Ele ajuda bastante em algumas questões, outras é realmente só detalhe. Basicamente, ele muda de sinal. Então, normalmente ele é o zero, né? F de zero igual a zero. É, aqui vem o eixo negativo, a parte negativa do eixo, e aqui é a positiva. Basicamente, ele é o zero. Aqui tem um exercício resolvido que eu vou fazer ali com vocês. É realmente só na parte teórica aqui. Deixa eu puxar aquela questão daqui para a gente fazer uma prática. Deixar o gráfico no final. Depois a gente vai colocando aí. Até aqui, tudo ok? Show. Deixa eu finalizar aqui as abas. Então, eu vou dar início na nossa questão. Eu vou pedir mais a interação de vocês nessa monitoria. Então, vocês vão me dizendo o que é para fazer, até porque, tipo, só responder a questão, isso é muito vago, sabe? Até a IA consegue fazer. É até mais prático para vocês. Então, a intenção é realmente trabalhar o raciocínio de vocês aqui. Essa função aqui é bem fácil, então vai ser bem rápido, na verdade. Então, como a gente começa essa questão aqui? Lembrando que a gente vai detalhar o máximo possível ela. Então, vai ser os pontos críticos, o estudo da função, onde ela está crescendo e decrescendo. Eu esqueci de mandar as provas para vocês, mas é assim que o Pires cobra. Então, bora começar pelos pontos críticos, né? Então, show? Eu vou fazer aqui, que é mais rápido, a questão da derivada, né? Eu peço a ajuda de vocês. A nossa função vai ser x ao cubo menos 3x. Eu não tenho tanta habilidade assim com a mesa digitadora, até porque eu não uso ela no meu dia a dia, mas vai dando para o gasto. Então, eu vou até responder da forma que eu responderia na prova, que é explicando para o professor o raciocínio, né? Que é o recomendado para vocês. Então, vamos começar achando os pontos críticos, que não necessariamente são máximos e mínimos, ou que são máximos e mínimos, mas não tem como saber antes da gente fazer o estudo da função. São os pontos críticos, são a derivada de x igual a zero, ou são onde a função não existe, né? Aqui não tem nenhum desse tipo, então vamos só igualar a zero. Porque, tipo assim, deixa eu explicar como não existe. Pronto, não, na próxima questão vai ter um exemplo desse. Aí eu falo melhor. Então, a derivada de x ao cubo menos 3x. A gente vai derivar ambos, né? A derivada de uma subtração é a soma das suas derivadas. Então, vai ser a derivada de x ao cubo menos a derivada de 3x, que é basicamente pela regra do tombo, né? E a derivada de 3x, derivada de uma constante x, né? Vai dar 1. Então, vai ser 3 vezes 1. A derivada vai dar 3x ao quadrado menos 3. E agora a gente iguala a zero, né? Agora é só manipulação algébrica.
Aqui a gente pode ir direto, né? Quais os números que elevado ao quadrado vai dar um? Vai ser o próprio um, né? E o menos um. Menos um ao quadrado dá menos um. Ou dá um. Esses aqui são nossos pontos críticos. A gente sabe se eles são máximos ou mínimos? Não sabemos ainda. Então, o que a gente tem a informação que eles são pontos críticos. Alguma coisa acontece nele. A gente não sabe nada ainda. Se é o máximo ou se é o mínimo. Só sabe que acontece alguma coisa. Aqui a gente pode fazer tanto pelo estudo da função, né, que é tipo jogar valores lá na derivada primeiro, para saber se está subindo ou descendo. E também a gente pode fazer pela concavidade. Ele sempre pede para a gente fazer pela concavidade, né? Mas eu vou ensinar esse outro método para você. Não é que ele pede, é que ele tipo dá uma induzida. Isso aqui vai ser tipo assim, ó. Vai ter um, vai ter o zero, que a gente ainda não sabe o que ele é, e vai ter um. Show. Os máximos e mínimos, vocês lembram, né? É o teste da segunda derivada. Basicamente, volta... Não, não vou voltar lá, não. Não precisa. Mas a gente deriva novamente. A derivada, a gente vai pegar aquela derivada que a gente achou. Essa aqui é a derivada primeira, né? E aqui vai ser a derivada segunda. Vou derivar direto. A derivada de 3x ao quadrado vai dar 6x, menos a derivada de 3 vai dar zero. A derivada segunda é 6x. Agora a gente vai igualar ela a zero novamente. 6x igual a zero. A gente finaliza dizendo que x é igual a zero, né? Então, vocês lembram o que eu coloquei no slide? Se x é igual a zero, quer dizer que x é um ponto de inflexão. Então, tem a mudança de sinal. Então, aqui vai ocorrer uma mudança de sinal. O que o Pires pede, né? Seria aqui fazer o estudo da função e tal. Seria tipo, pegar esse valor aqui de menos um e jogar dentro da derivada segunda, e pegar esse valor de um e jogar na derivada, ou na derivada segunda. Mas aqui eu vou fazer tipo o estudo da função, mais rápido. A gente pode só pegar um valor menor que um. A gente já sabe que aqui vai ter um intervalo, então basicamente a gente até agora está tendo dois intervalos. Menos um até zero, que acontece alguma coisa. Depois vai inverter o sinal e vai ter um outro comportamento, de zero até um. Então, bora ver o que acontece antes de menos um, que é o menos dois, né? A gente pode pegar qualquer valor menor que um, que menos um. Maior, no caso, né? A gente vai escolher como teste. Eu gosto de chamar de teste do chute. Para x, digamos assim, que é menor que menos um, né? Pronto. A gente vai escolher o menos dois. A gente pega a nossa derivada primeiro, é 3x ao quadrado. Substituindo esse valor,
Isso aqui vai dar um valor 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 6 mais 6, né? Então dá 18. Então é um valor positivo. Então aqui ele está subindo. Não vou riscar ainda. A gente sabe que, como a derivada deu positivo, ele está subindo. Então, como a gente sabe que ele é um ponto crítico, vai acontecer alguma coisa nele. Então, aqui ele vai pegar, vai subir, vai descer, vai ficar mais ou menos assim. Eu não vou colocar no gráfico, porque eu não vou arriscar. Mas, basicamente, vai acontecer esse comportamento aqui. Como ele é um ponto crítico, a partir daqui ele vai começar a descer. E aqui vai mudar de sinal. Então, vai subir também. É uma série de pensamentos que a gente vai criando, sabe? Mas a gente pode fazer esse estudo mais detalhado, né? Então, o que que a gente coloca? Do menos infinito até um, não, até menos um, crescendo. É o estudo que ele pede lá. De menos um, como menos um é um ponto crítico, vai ter alguma coisa. De menos um até zero, decrescendo. Segue a mesma lógica para o outro valor. Eu não vou fazer porque eu acho que o raciocínio se aplica. E, basicamente, nós vamos ter esse gráfico. Como vocês podem observar, menos um foi um ponto crítico, nós acertamos, e foi isso. Creio que foi isso, nessa questão. Alguma dúvida? Se, se fosse detalhar, como o Pires gosta, né, a gente pega o menos um e joga dentro da derivada segunda. Nossa derivada segunda é o quê? 6x. Menos um dentro de 6x vai ser 6 vezes menos um. Então dá menos 6. A derivada é negativa, ou o resultado é negativo. Como o resultado é negativo, vocês podem lembrar assim, rostinho triste. Se ele é um rostinho triste, ele é o máximo local. Pronto, acabou. Eu acho até mais fácil do que substituir. O 1, ele vai ser 1 vezes 6x. 1 dentro de 6x, vai dar 6. 6 é positivo, rostinho feliz, é um mínimo local. Acabou. Matou a questão. A próxima questão ela é um pouco mais detalhada. Foi uma que eu selecionei aqui. Até aqui, alguma dúvida? Vocês acham melhor o estudo da função ou jogar dentro da derivada? Falou. Show, show. Eu prefiro jogar dentro da derivada. Eu acho mais rápido. Então, show. É mais intuitivo. Tipo assim, até eu me confundi ali, vocês viram. Porque tem que detalhar bem mais. Se vocês forem fazer o estudo da função, tem que fazer todo esse detalhamento aqui e tal. Joga direto na derivada segunda é mais rápido. A segunda que eu escolhi é um pouco mais chata. Foi uma questão 2025.1.1. Eu vou mandar essas provas para vocês. Só tem que me lembrar.
ele pedia a derivada primeira e segunda, ele pedia os pontos críticos e, e o estudo da função, né? Então, até onde está crescendo, até onde está diminuindo. Esse daqui eu vou detalhar um pouco mais com vocês. Essa daqui dá para pegar bem mais coisa. Eu até apressei na outra, por conta realmente dessa questão. Então, o primeiro passo, a gente vai achar os pontos críticos. Os pontos críticos. Essa parte é realmente importante detalhar. O Pires nem tanto, mas tipo o Euclimar, tal, possivelmente vai ser Física 2 para vocês, tem que detalhar. Então, colocar isso aqui é tipo o básico para ele. É a derivada. Calculando a derivada. Essas derivadas aqui, elas são um pouco mais chatas, que é a derivada com fração, né? Tipo, pegar um terço menos um. Aí tem que fazer aquele joguinho de fração. Um terço menos um, como não, o 3 é diferente do um, a gente coloca igual. Assim. Esse joguinho de fração aqui não precisa colocar na prova. Só colocando direto já dá certo. A derivada de x vai ser um, né? A derivada de 3x a um terço vai ser o 3 vezes. Regra do tombo vai cair, um terço. Um menos um terço. Um terço menos um vai dar menos dois terços. Eu já tenho anotado aqui, eu também vou mostrar ali como eu vou fazer isso, né? A gente pode cortar aqui e aqui. Por organização, vamos deixar assim. Vamos deixar x na menos 2 terços mais um. Por quê? Porque na próxima derivada, o 1 vai sumir, né? Então, coloca ele aqui logo, é mais fácil de cortar. Vamos fazer a derivada segunda logo, é assim. Só para adiantar, porque é a ordem que ele pede na prova. Ele pede calcule a derivada primeira e segunda, e faça os estudos. A derivada segunda vai ser x na menos 2 terços mais um, né? Vai zerar isso ali. Regra do tombo. Menos 2 terços. X. Menos 2 terços menos um vai dar menos 5 terços. Mais zero, né? Derivada de um é zero. Aí no final vocês falam. Essa aqui eu vou realmente detalhar um pouco mais. Agora que a gente sabe quais são os pontos críticos, igualando a zero. Não, a gente não sabe os pontos críticos. Ah, pronto. É que eu acabei confundindo a ordem. Aqui não são os pontos críticos, são as derivadas. Calculam os pontos críticos, né? Fabrício, Oi, tem uma dúvida aí do nosso amigo no chat, Pietro. o x não era negativo? Na derivada primeira, ele tá perguntando. Aonde Ali ele no está? x elevado a menos 2 terços sobre 3. Embaixo. É porque você Na deixou segu... negativo aí, mas em cima você está deixado Ah, não, positivo. é que eu confundi.
E no segundo Aqui. caso, não ia ser positivo, porque ia descer negativo, aí menos com menos daria mais? Na segunda derivada. Ah, eu esqueci do sinal, né? Foi verdade. Verdade, Pedro. Boa. Ignorem aquilo lá em cima, o erro. Vai ser menos. A caneta tá bugando. Mais um. Volta para cá. Show, né? Obrigadão, viu, Pedro? De nada. Agora a gente vai para os pontos críticos. Aqui tem uma parte que tem que tomar mais atenção. Os pontos críticos são a derivada primeira igualada a zero. Então, a gente vai pegar menos x elevado a menos 2 terços mais um igual a zero. Aqui a gente faz uma manipulação algébrica, né? Joga para o outro lado, vai ficar um igual a x na menos 2 terços. Sinal negativo, a gente consegue passar dividindo por denominador, vai ficar um sobre x na 2 terços. A regra de quem está embaixo passa como raiz, então vai ficar um igual a um sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Aqui entra um ponto muito importante, que era onde eu realmente queria chegar. Estava com isso na cabeça o tempo todinho. Aqui a gente vai ter o quê? É igual a zero, né? Então, x é zero. Aqui vai acontecer uma divisão de x um sobre zero, que é uma divisão que não acontece, né? Então, que não existe, no caso. E vocês têm que ir na prova com esse pensamento. Os pontos críticos são o quê? São os valores de x igualados a zero, né? E também onde a função não existe. Então, um sobre zero não existe. Cai qualquer coisa assim, o x que está mandando na função é o denominador, vocês já coloquem o zero como ponto crítico. Porque ele vai zerar embaixo, né? Vai ficar um sobre zero não existe. Então, também é um ponto crítico. Show? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Show. Quando a gente fazer a manipulação algébrica, né? Eu vou fazer por detalhe, mas eu poderia pular espaço. 1 sobre 1 é igual a 1. Como em cima é igual, a gente já pode tomar isso aqui como verdade, né? 1. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Pronto. Então, show. Aqui a gente eleva ao cubo dos dois lados. 1 ao cubo vai ser igual. Vai cortar, né? Cortar com aqui. E 1 ao cubo continua sendo 1. Então, 1 é igual a x ao quadrado. Essa conta a gente fez aqui em cima, né? A gente sabe.
que vai ser 1 e menos 1. São os números elevados ao quadrado da 1. Então, pontos críticos. Entenderam, né? Por que que o zero também é um ponto crítico? Porque quando a gente colocar o zero aqui embaixo, vai ficar 1 sobre zero. 1 sobre zero não existe. Então, todo ponto crítico é os números que zeram a derivada primeiro e as funções que não existem. O rapaz que me passou a prova, ele até perdeu o ponto justamente nisso, porque ele esqueceu dessa definição. Os pontos críticos são a função que não existe e os números que zeram. Isso também vale para a concavidade. Então, a gente já descobriu os pontos críticos, e agora a gente precisa descobrir o que eles são, né? São máximo e mínimos, e para isso a gente joga, joga dentro da derivada segunda, que a gente pegou bem aqui. Vamos começar jogando o menos um dentro da derivada segunda. Aqui é mais manipulação algébrica. Vezes menos um, elevado a 5 terços. Vai dar aquela. Vai ser praticamente a mesma manipulação da outra, do passo passado. Vai ficar um. Oxe, bugou. 2 terços vezes o que está aqui vai para fora como raiz. Então vai ser basicamente de menos um elevado à quinta. Menos um elevado à quinta é ímpar, então continua menos um. Então vai ser 2 terços vezes raiz cúbica de menos um, que é menos um. Menos um vezes 2 terços dá menos 2 terços. Menos 2 terços deu negativo. Negativo, rostinho triste. Menos 2 terços, menor que zero. Então é um rostinho triste, é um máximo local. A derivada segunda de um, a do zero não precisa colocar. Ele é um ponto crítico, mas ele não é um máximo e mínimo. Não existe raiz negativa, né? Aqui seria tipo menos 3 quintos, não existe raiz negativa. Então vem só o 3 para cá. Então 2 terços, raiz cúbica de um é um. 2 terços é maior que zero. Postinho feliz.
é o mínimo local. Deixa eu pegar o gráfico aqui em cima. Esse daqui é importante montar para a gente fazer o estudo da função. Então, o que que a gente tem? A gente sabe que menos um é um máximo local em dois. Cadê? A gente sabe que aqui é o máximo local e que aqui é um mínimo local. Como eu já estou no gráfico, eu não vou voltar lá, mas se a gente pegar a derivada segunda e igualar a zero, vai dar zero. Então, aqui tem uma mudança de sinal. Então, como a gente pode deduzir isso aqui? Aqui, oxe, é, só para eu não me perder aqui. Do menos infinito até o menos um, está crescendo. Está crescendo. Ele vai pedir esse estudo. Só que no método da tabela se torna mais chato de fazer, porque tem que fazer duas vezes. Como a gente sabe que é um ponto crítico, vai ter uma mudança. Então, do menos um até o zero, está crescendo. Do zero até um, crescendo. E de um para infinito, aqui é decrescendo. Como vocês colocariam isso na prova? Vocês têm que pegar, tipo, todos que está crescendo, todo que tá decrescendo e coloca no sinal de U. Aqui vamos supor, seria um, dois, três e quatro, só para não ter que repetir tudo. Crescendo seria do um e o 4. Agora colocaria um, união 4. Logicamente, na prova, vocês vão ter que reescrever isso aqui. E aqui 2, união 3. E isso. Esse é o estudo da função. Só tem que reescrever certinho. Há alguma dúvida? Na prova, dificilmente ele vai pedir. Eu acho que ele só pediu em uma prova há muitos anos atrás. Nas provas que eu olhei por cima, eu não tive tanto tempo de olhar essa semana, uma semana bem corrida para mim, mas ele não pediu. O Pires, ele deixou de pedir muita coisa.
Antigamente ele pedia alguns cálculos mais elaborados, só que aí hoje em dia tem calculadoras que fazem, né? Então ele não pede mais. Tanto é que nem pode mais usar calculadora. Isso, exatamente isso aí. Vinícius. Justamente porque para elaborar um pouco mais, ele usava calculadora, né? Só que hoje tem umas calculadoras que fazem praticamente tudo de cálculo. Então, se torna desigual para algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas têm condições, outras não. Então, ele parou de usar calculadora. É bem de boa, esse assunto. Alguma dúvida? A gravação vai sair em algum momento. Eu não vou saber o dia certinho. Mas a da aula passada sai já já. Já já não, amanhã. E seria esse o gráfico da função. Aquela primeira função e esse da segunda. Como eu falei, o Pires ele pega nos detalhes. Aquela do ponto crítico é aqui, ó, o ponto de intersecção. Se não colocar que é ponto crítico, ele tira ponto. Eu tô adoecendo, galera. Se minha voz tiver falhado em algum momento, eu peço desculpas. São os dois gráficos. O vermelho é da primeira questão e o verde é da segunda questão. Esse gráfico aqui foi o que caiu em prova. Deixa eu tirar um print dessa. Show. Meu celular descarregou, eu não tive como pegar o nome de vocês. Então, creio que seja isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu deixei passar? A monitoria também é por mensagem, viu, galera? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem ou tiver precisando de questão, alguma coisa. É que essa semana foi um pouco corrida para mim, aí ficou meio em cima das buchas, digamos assim. Eu vou mandar para vocês as provas, tá bom, pessoal? Eu não posso colocar no site porque não pode, mas as provas eu posso mandar no WhatsApp de vocês, no grupo. Foi show. A gente finaliza aqui, pessoal. Boa noite.